Olá, amigos do Notícias Agrícolas, e o nosso foco especial é para você, produtor de algodão. Você que viu uma virada aí no mercado, principalmente no comportamento dos preços no mercado interno, agora no mês de outubro, ficou bem clara aí a evolução das cotações no mercado interno. A gente quer entender o que motiva essa alta dos preços, né, que a gente vem registrando aí, principalmente agora nesse último mês, e mais do que isso, quais são as tendências para preços, as tendências para a produção, as tendências para a próxima safra com esse atraso do plantio aí da soja, enfim, se o algodão é rentável ou não para o produtor nesse momento e como fica a decisão dele de plantar ou não. Quem nos ajuda nessa análise é o Elcio Bento, lá da Safras e Mercado. Está aqui comigo o Elcio Bento, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela participação conosco, pela disponibilidade de estar contando um pouquinho desse mercado. Essa reação agora do mês de outubro, Elcio, ela se fundamenta em quê? O que justifica essa mudança aí de patamar de preços? E é uma mudança só de mercado interno, o mercado internacional também participa, enfim. Quais são as explicações? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de falar contigo. Bom voltar a falar contigo, na verdade. E a gente tem exatamente, acho que tu colocou bem os fatores principais aí, a gente tem uma situação que podemos dizer que a gente tem um tripé de fatores que levam a essa recuperação no mercado nacional. Os dois primeiros pés aí seriam Nova York vem recuperando bem, só para a gente ter uma ideia, em relação ao mês passado, Nova York já sobe 11,4%. Tem o câmbio que também está mais firme em relação ao mês passado, 3,9%. Então, tem esses dois fatores, e esses dois primeiros fatores, o que eles fazem? Eles elevam o custo o barateio, na verdade, o nosso custo em relação ao mercado internacional. A paridade de exportação, ela se eleva. E essa referência que a gente tem para o nosso mercado. Até então, a gente tinha uma questão de fraqueza para os nossos preços. Não subiam tanto no nosso mercado, porque a gente tinha uma demanda interna muito fraca. E aí vem o terceiro fator que eu quero colocar. Então, basicamente, mercado internacional. Segundo ponto, o câmbio, elevações muito fortes em relação ao ano passado. A gente vive uma realidade cambial diferente. E o mercado internacional, que estava fraco em função da pandemia, começa a recuperar com esses 11%. E a gente só não estava tendo uma recuperação muito forte no nosso mercado, porque a gente tinha uma demanda interna enfraquecida, fora do mercado. As fiações estavam praticamente paradas. Então, com as fiações paradas, a demanda pela pluma estava baixa. Só que o pessoal precisou voltar a comprar porque as indústrias ou as vendas no varejo elas estavam acontecendo. Pode ser que não na mesma intensidade, mas continuavam em lojas menores, no e-commerce, pelas vendas pela internet, elas estavam ocorrendo. E acabou que as fiações ficaram sem fios, sem pluma, na verdade, e precisaram voltar a comprar. Então, esse retorno dos compradores no mercado interno acaba fazendo com que o nosso preço ele precise buscar novamente a paridade de exportação. E é esse movimento que a gente tem visto agora, Alexandre, uma tendência de elevação forte no nosso mercado, 21% já em relação ao mês passado, no ciclo de São Paulo, R$ 3,75, 21% em relação ao mês passado e em relação ao ano passado de 48% já. Então, basicamente, só para responder, para finalizar essa primeira questão, a gente tem uma situação de mercado internacional em recuperação, de câmbio desvalorizado, de real desvalorizado em relação ao dólar, e para fechar a conta, a demanda interna que volta a estar mais presente. Só não é mais agressiva essa recuperação, porque as exportações não estão, apesar de estar vendendo bem, não estão tão agressivas. A gente poderia ter uma situação, se a nossa demanda pelo mercado internacional estivesse mais agressiva, os preços poderiam estar subindo até mais do que estão neste momento. Ô Elcio, então a pergunta é, tem fôlego para continuar essa valorização aí? Enfim, aonde o mercado pode chegar, Elcio? Tá. Para essa situação, vamos pensar um pouco na paridade de exportação. Só para a gente, para ficar bem claro o que acontece. A gente tem um ano em que a nossa safra é de 2,7 milhões e o nosso consumo interno, com essa situação toda de queda da renda, ela tem o nosso consumo interno ele será em torno de 640 mil toneladas. Ou seja, a gente tem um saldo exportável superior a 2 milhões de toneladas. Então,
Quando a gente tem muito produto no mercado nacional, no mercado interno, o que determina, em última instância, os preços no Brasil, no mercado local, no caso, é a paridade de exportação, ou seja, aquele ponto em que o produtor, em que o vendedor nacional deixaria de vender no mercado interno e passaria a vender no mercado internacional por ser mais interessante. Então, basicamente, esse é o limite da alta, pelo menos em tese seria esse. E hoje esse limite está em torno de 7%, né? Hoje, só para a gente ter uma ideia, as cotações indicadas no Porto de Santos, elas são 7% abaixo das norte-americanas, de 66 para 71, quase 72 centavos que está hoje em Nova York. Então, esse seria o primeiro limite para elevação das cotações. Claro que isso tudo também vai depender do comportamento do mercado internacional seguindo esses patamares. Questão cambial também é fundamental, né? A gente está com o dólar hoje próximo a 5,60 e a gente sabe que numa realidade de dólar, por exemplo, a 5,20, os nossos preços já cairiam pela paridade de exportação, né? Ficaria mais caro o nosso algodão no mercado internacional. Então, para a gente seguir e para buscar esses 7%, para ajustar a paridade de exportação, a gente precisa vender bastante no mercado internacional. Então, ainda tem espaço para recuperar, mas eu acho que o produtor tem que ficar muito atento a essas margens, a esses preços que a gente tem agora. Dá uma margem já de quase 50% sobre o custo de produção, né? Então, é um preço bastante atrativo e que o produtor vem aproveitando, já tem travado preços futuros, safras novas, e tem comercializado. O espaço para recuperação, ele é difícil de você cravar um limite. Hoje, no retrato de hoje do mercado, teria esse espaço de 7% para atingir a paridade de exportação. Mas a gente sabe que a gente está falando de variáveis que oscilam muito, né? Nova York tem uma tendência boa de firmeza, tem a questão cambial, a demanda interna que recupera, e aí a questão de mercado internacional. Então, são esses os fatores. E hoje, ainda a gente tem um fôlego para subir um pouquinho mais das cotações do nosso algodão aqui no Brasil. Agora, com relação ao que já foi comercializado, você falou que as exportações estão indo bem, mas poderiam estar melhor. Qual que é o ritmo, o que está pesando, enfim, dá para esperar maiores compras internacionais aí? Sim, é até esperado uma agressividade maior do mercado internacional. Só para a gente fazer uma comparação, a gente tem dois grandes players no mercado internacional hoje, que é, primeiro, os Estados Unidos, tem um saldo exportável de 3,2 milhões, e depois o Brasil, né? O Brasil com 2,1 milhões de toneladas. Esses são os grandes vendedores de algodão hoje aqui na América. A gente tem ainda, que a gente pode colocar isso já como mais um tempero aí para a questão de recuperação dos mercados de Nova York, dois outros grandes exportadores. Uma notícia que vem, ainda não confirmada, mas que tem ajudado a impulsionar as cotações de Nova York, é que as monções, né, as chuvas prolongadas na Índia podem comprometer também a safra indiana, que é o maior produtor de algodão do mundo. E outra questão, tem uma questão mais aí política, de que as fábricas chinesas estariam deixando de comprar algodão da Austrália, né? Por uma questão política, não lembro bem qual que é o motivo, mas enfim, também esses outros dois grandes fornecedores que concorrem com o Brasil e os Estados Unidos com dificuldades, um no lado da oferta, com essas monções atrasadas prejudicando a colheita, e outra na questão mesmo da demanda, com a China podendo restringir compras da Austrália, que é um grande exportador, ficou 2 anos aí muito fora do mercado em função da questão climática, mas está retornando. Então, para não fugir muito da tua pergunta, hoje o Brasil, em 10 semanas, vendeu 490 mil toneladas no mercado internacional. Então, basicamente, é dizer que teria 33 semanas até o final da temporada para vender 77% do saldo estimado, que é 2,1 milhões de toneladas. Então, a gente vendeu até agora 27% e tem mais 23%, perdão, tem mais 77% para vender, para chegar a exportar o saldo que a gente está falando de 2,1 milhões de toneladas. No mesmo período, os Estados Unidos venderam, em 19 semanas, o Brasil vendeu 490 mil toneladas, e em 10 semanas, os Estados Unidos já venderam 993 mil toneladas. Então, de um saldo exportável norte-americano, em 10 semanas, eles venderam 31%. Nós, brasileiros, em 19 semanas, vendemos 23%. Quer dizer que a nossa agressividade dos compradores, os compradores estão muito mais presentes no mercado norte-americano que no mercado brasileiro.
Então, por isso que as nossas vendas poderiam estar sendo mais agressivas e até o nosso preço está embaixo, porque está tendo muito mais demanda para o mercado norte-americano. Isso é um pouco preocupante, porque a gente precisa vender muito algodão. Porque o que acontece se a gente não vender muito algodão? A gente vai começar a acumular estoques cada vez maiores de algodão no nosso mercado, né? Então, se a demanda internacional, via exportação, não conseguir retirar os excedentes brasileiros, o próximo passo é a cadeia ter que se ajustar pelo lado da oferta, ter que reduzir a produção para equilibrar o quadro de oferta e demanda. Isso, a gente poderia ter uma situação nas próximas safras e ter que reduzir a produção. Tomara que não aconteça isso e que a gente tenha essa demanda externa. Até porque preocupam, só deixa eu terminar rapidinho, claro. Preocupa um pouco essa situação de mercado internacional, mas se a gente comparar o ano passado, por exemplo, esse ano a gente vendeu 23% do saldo que tem, no mesmo período do ano passado a gente tinha vendido 20%. Então está dentro da normalidade, a gente pode ter recuperação e outros movimentos mais adiante, até que justifiquem, até pelo preço mais atrativo da turma brasileira, que a gente passe a exportar mais. Então não chega a ser preocupante, então o ritmo é bom, só não é mais... Eu tenho visto uma coisa mais pontual. Outubro, por exemplo, a gente está vendendo menos do que ano passado. E se a gente tivesse uma demanda mais agressiva, porque o saldo é maior, então a gente teria que estar vendendo mais, né? Então em outubro está sendo um pouco mais baixo. Então se a gente tivesse uma demanda externa mais agressiva, os preços teriam espaço para estar até mais altos já neste momento. Tem uma explicação por essa preferência pelo algodão americano nesse momento, já que o brasileiro é mais competitivo, Elcio? Em grande parte, especialmente na questão chinesa, tem o cumprimento do acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China, que fazem com que os chineses se voltem para o algodão norte-americano. Depois teve questões logísticas também, interna, de dificuldades de chegar aos portos brasileiros, até no período da pandemia, né? A logística brasileira é mais complicada e muito concentrada em Santos, né? Então a capacidade de exportação norte-americana ela é mais eficiente nesse sentido, mas principalmente essa agressividade maior é ainda com os chineses cumprindo o acordo de fase 1 e buscando produtos norte-americanos, no caso o algodão brasileiro. A tendência é que a gente volte a ficar mais agressivo e que os nossos preços busquem essa paridade de exportação. Primeiro ponto que para buscar a paridade de exportação era ter uma demanda interna em recuperação. Os compradores internos voltaram ao mercado. Não que a gente vai comprar grandes volumes, mas voltaram a comprar. E se eles voltam a comprar, eles já exercem uma pressão interna. Porque se a gente for pensar como vendedor, né? Eu sou vendedor e se eu não tenho uma demanda interna, eu tenho que ir para o mercado internacional e ver o que estão pagando. Nesse momento agora aqui, eu posso olhar para o comprador nacional e dizer, olha, tu quer o meu algodão, tu está querendo comprar, mas eu posso vender no mercado internacional por um preço maior. Então, eu busco a paridade de exportação. Então, esse é basicamente essa diferença em termos de lógica de formação de preços que a gente tem nesse momento. Agora, que ficou claro que a demanda interna está sendo o grande diferencial do momento para essa formação, para essa disparada de preços, ficou. Mas qual o potencial dessa demanda interna continuar aquecida? Você falou que é meio um movimento de recomposição daqueles estoques que foram consumidos lá atrás, né, enquanto não se negociava o algodão brasileiro. Podemos ter surpresa com a demanda interna, Elcio? Essas 640 mil previstos aí, pode ser superado? Tem essa luz no fim do túnel aí? Eu acho assim, a gente não tem muito o que subir no total da demanda. Teve um descompasso, teve um desajuste, né? Se a gente for ver, o algodão ele é muito sensível à renda. E as indicações apontam um PIB negativo, né, um PIB negativo no Brasil. Então, menos renda para a população. Então, basicamente, o que a gente vê com isso? Se a gente voltar um pouquinho, a gente teve agora um biênio de 2015, 2016, o Brasil teve recessão. E o consumo de algodão que era de quase 1 milhão de toneladas foi para 680, né? Então tem uma queda muito forte. E a explicação, basicamente, que a gente costuma até brincar que o algodão ele não é um produto, os produtos têxteis eles não são de primeira necessidade. O que isso quer dizer? Eu posso ficar, por exemplo, sem comprar uma camisa, por exemplo, se eu tiver sem condições, sem renda, eu posso ficar um mês sem comprar uma camisa. Mas na questão dos produtos que estão relacionados à alimentação, não posso ficar um dia sem comer, senão teria algum desconforto. Por isso, a queda, quando a gente fala em commodities, do algodão, ele sente muito mais a questão da renda.
Então, respondendo, a gente tem uma tendência de uma demanda em torno de 640 mil toneladas para este ano comercial. Vamos falar de ano comercial de junho deste ano a maio do ano que vem. Então, tem espacinho para recuperar essa economia a partir do primeiro semestre do ano que vem. Mas a gente não acredita em muito mais que isso. O que aconteceu, e eu até conversei com as indústrias têxteis e, enfim, com os fiadores aqui do setor aqui do polo industrial aqui de Santa Catarina, e esse descompasso é grande e eles veem que uma situação que vai demorar um pouco a recompor, a voltar esse desajuste, porque a gente tem uma demanda que é pequena, mas mesmo essa demanda pequena, ela ficou com oferta reprimida durante 3 meses praticamente de pandemia. Então, até recompor, até reequilibrar, a gente tem uma tendência dos compradores estarem mais agressivos, mas não vai muito além desse total de 640 mil toneladas. Então, não muda a situação e que nós teremos um grande saldo exportável. A gente vai ter uma tendência daquela questão de uma oferta que ficou fechada e agora uma demanda que continua agressiva e agora está precisando de produto e tem encontrado dificuldade em encontrar esse produto, encontrar essa pluma, de encontrar esse fio que já foi para a indústria de fiação. Então, vai ter mais um tempo para realinhar. O mercado ficou muito parado, as nossas exportações estavam lá abaixo do mercado internacional. Com esse retorno, elas tendem a buscar paridade de exportação. Então, eu acho que agora o momento é de realinhamento ao mercado internacional, impulsionado pelo retorno da oferta interna. Mas não para dizer, por exemplo, que a nossa oferta, que a nossa demanda interna vai crescer muito. Nossa, vai voltar a reequilibrar esse quadro de oferta de pluma e demanda dessa pluma por parte das indústrias, por parte das fiações. E essa continuidade da alta depende, então, do ritmo que os compradores impuserem aí nos seus negócios. Quanto mais rápido eles repuserem, comprarem, repuserem os estoques, mais rápido a gente vê aí a aproximação com a paridade acontecendo. E em função da gente estar próximo aí de final de ano, das festas de final de ano, isso é passível de acontecer, Elcio? Sim, claro, tudo vai depender. A economia brasileira está voltando a abrir, né? Então, isso tende a levar um retorno do consumo e aí a questão pode até esse ajuste de oferta e demanda que a gente tem para atender as indústrias têxteis, ela pode ficar muito mais apertada ainda. Chegou-se já a se cogitar, por exemplo, que tem sido uma constante aí de pedido dos setores das cadeias de agroindustriais no Brasil, chegou-se a cogitar a possibilidade ou a necessidade de ter que isentar a PEC também para que as indústrias conseguissem comprar algodão no mercado internacional. É bem verdade que, mesmo acontecendo isso, o nosso produto ainda está muito abaixo da paridade de importação, né, que seria basicamente outro ponto. Só para contextualizar um pouquinho mais. Então, imagine que a gente tem uma tendência de demanda agressiva, agora com festas de final de ano, enfim, e com a população voltando a ficar mais ativa, a economia mais aberta. Então, o temor é de que faltasse essa fibra para atender essa demanda. E para buscar esse equilíbrio, se cogitou isentar a PEC para trazer produto de fora para atender a demanda que estaria faltando, que estaria com dificuldade de ser atendida a tempo, apesar de ter muito algodão no Brasil. Isso que é mais importante. Tem muito algodão no Brasil. Isso que eu ia perguntar, é mais em função de uma postura retraída do produtor, então? Não do produtor, né? O produtor já está bem negociado. Seria a questão mesmo de que as indústrias teriam que ter muita força para comprar, as indústrias de iniciação, para transformar esse algodão em pluma em tecidos, né? Porque o processo não é tão rápido, não é simplesmente chegar faltou roupa no shopping, por exemplo, um exemplo exagerado, faltou produto no varejo e, de repente, corre no produtor e busca esse produto, porque ele vai ter que ir lá, vai ter que entrar no processo essa pluma vai ter que se transformar em fios, que depois vai para a indústria de tecidos, vai para a indústria de malharia e depois vai chegar ao consumidor final. Então, seria esse descompasso. O problema, a gente nunca está falando de escassez de oferta, mas de descompasso de oferta e demanda que gera essas oscilações ou esses movimentos que a gente vê dentro do mercado brasileiro, principalmente em relação a preço. Mas uma importação resolveria isso, Elcio? Seria a mesma questão, né? Porque vamos colocar em termos até de preços. Hoje, se a gente fosse importar algodão nos Estados Unidos hoje, o nosso mercado hoje está no sítio de São Paulo está 3,74. Um produto norte-americano,
olha só a diferença, de 3,74, o norte-americano hoje, com as cotações que a gente tem, com o câmbio, chegaria a 5,72. É muito acima, seria um espaço de, sei lá, quase 40% para o nosso produto poder subir para chegar a essa paridade de importação. Aí se tira a TEC, mesmo tirando a TEC, e também tirando outras despesas, com adicional de madeira mercante, por exemplo, e reduziria isso para 5,20. Ainda ficaria muito acima. Então, não seria a solução essa retirada até que não seria um fator para reduzir as cotações. Né? Nem porque a paridade de psicológico, cotação, né? mesmo assim, Seria, pelo contrário, seria um estímulo para aumentar o preço interno, porque daí o produtor vê a possibilidade, ou enfim, o setor vê a possibilidade de alta de preços e acaba aí tentando buscar essa paridade, né? Exato, exatamente. Esse é o ponto. Não frearia as cotações, porque os caras, quando começaram, o que os agentes perceberiam é que a isenção da TEC, por exemplo, que chegou a ser solicitada, ela não reduziria a paridade, não chegaria o produto mais barato do mercado internacional. Pelo menos não o produto pluma de algodão. Poderia, no caso, se fosse liberado, por exemplo, a compra de tecidos, que já é forte, para vir de outras regiões. Mas a gente tem um fator de blindar os nossos preços, pensando aí em nível de produtor, que é o fator cambial. Está caro importar, de qualquer forma, com esse câmbio a 5,58. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito mais pela paridade de exportação mesmo, e essa nos diz que ainda tem um espaço para a gente ter uma leve recuperação. Por um lado é isso, por outro lado, o preço já é muito bom, e preço bom fica melhor quando colocar no bolso, quando travado e quando aproveitado e fechando sobre margens, principalmente quando está cobrindo o custo de produção. Elcio, você falou de uma margem para o produtor de 50% aí no caso do algodão. Até que ponto isso é fator de estímulo e mais de estímulo para plantio, né? E mais do que isso, esse atraso no plantio da soja pode ter algum impacto na decisão do produtor de aumentar ou diminuir a área lá na frente? Mas é uma pergunta bem importante para esse momento que a gente está vivendo agora. Quando a gente for pensar em próxima safra, só para a gente ter uma ideia, a gente aqui na safra de mercado, a gente faz um primeiro levantamento em julho e depois vai ajustando. Nesse primeiro levantamento que a gente fez em julho, a gente estimava uma queda de produção, de área plantada de 8,3%. Estimava que o produtor brasileiro plantaria 8,3% a menos de algodão neste ano em comparação com o que plantou o ano passado. Basicamente por quê? Basicamente porque os concorrentes tem dois fatores. Por um lado, aquela questão que a gente falou, que a gente precisa exportar muito, senão os estoques vão começar a subir. E para evitar uma super oferta, o produtor poderia estar pensando já em pisar no freio na área plantada. Seria um ajuste pela lado da oferta, bem justificável pela situação que o produtor vê e está sobrando algodão no Brasil. Então, para evitar uma super oferta, acaba reduzindo o seu estímulo para plantar. Esse seria o primeiro ponto. A outra questão é que os produtos concorrentes, se a gente pensar o algodão brasileiro, ele está tendo uma margem hoje de 50%, mas na hora de decidir plantar, o produtor brasileiro ele pode optar por plantar soja ou por plantar milho safrinha também, se for pensar no caso do Mato Grosso. E essa mesma conta que a gente faz, que dá uma margem de 50% no algodão, ela dá uma margem hoje de 180% na soja e de 70% no milho. Ou seja, os concorrentes por área no Mato Grosso, que é o grande comprador, o grande produtor, perdão, os concorrentes por área estão trazendo uma rentabilidade ainda maior. Só para a gente ainda ir nessa linha, essa forte alta do milho e da soja, eles têm um reflexo também no mercado de algodão, mas não da pluma de algodão. Caroço, farelo, torta de algodão, que são produtos que concorrem com soja e milho, eles estão com elevações muito mais expressivas. Enquanto, se a gente comparar o ano passado, por exemplo, enquanto a pluma sobe 48%, o caroço está subindo 150%, o farelo 108%, torta, que são tudo utilizado para ração animal, estão subindo 118%, estão subindo muito mais em função dessa questão dos concorrentes aí, soja e milho. Bom, mas para responder a tua pergunta, então, o que a gente tem que ver hoje, a nossa tendência é de uma redução da área plantada, basicamente porque os produtos
concorrentes, soja e milho estão com preços mais elevados. E aí tu levantou uma outra questão importante que talvez seja aquele que pode trazer uma queda ainda maior e consolidada, que é o plantio, o atraso do plantio da soja. Para que o produtor de algodão consiga plantar na janela perfeita uma safrinha, como fez nos últimos 2 anos, e foi as grandes elevações foram na safrinha, safra norte-americana é 90% já é safrinha de algodão, não é algodão de primeira safra, e um eventual atraso da colheita da soja faria com que a gente pudesse não ter o plantio, não ter o período, a janela perfeita para plantar algodão. E aí o produtor poderia optar, por exemplo, pelo milho e deixar de plantar algodão, até porque o custo de produção do milho em relação ao preço do algodão, ele é 3 vezes mais baixo do que o algodão. O algodão é uma cultura cara, remunerar mais, mas também é caro produzir algodão. Então poderia, uma consolidação, uma confirmação de um atraso da colheita, do plantio da soja, faria com que a gente tivesse uma tendência de redução de área do algodão maior do que os 18% que a gente está projetando. Os preços bons estimulam, mas os outros produtos também estão com preço muito bom. Então não seria um fator para dizer, não, soja está ruim, milho está ruim, o algodão está pagando bem, vamos aumentar a produção de algodão, como aconteceu em anos anteriores. Então acho que a gente continua apostando aí, ou acreditando nessa tendência de redução da área de safra, da área plantada de algodão. É uma redução em relação às áreas enormes que a gente tem no ano passado. Não é nada para a gente ter uma safra pequena. Ela só vai frear um pouco aquele ímpeto de produzir grandes volumes de algodão no Brasil. Só confirmando o número, a primeira projeção de vocês era de uma redução de quantos por cento na área? 8,3%. A gente trabalha aí com uma projeção de 1,5 milhões, 1 milhão de hectares, no Mato Grosso próximo a 1 milhão de hectares, 1,015 milhão, né? É o grande produtor, recuaria 10,2%. Foi o primeiro levantamento que a gente fez junto com a cadeia e que já apontava essa tendência de uma queda da área plantada. E que pode ser agravada em função desse atraso aí do plantio da soja também. Muito bem. Uma aula aí sobre o que pode acontecer com o setor. Elcio Bento, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui pra gente. Enfim, produtor de algodão que está nos ouvindo agora, tem todo um cenário aí para se pensar, para planejar, enfim, para entender como vai ser daqui para frente, principalmente. E, de qualquer forma, é importante que a decisão seja bem tomada para, como você falou, não exista nenhum excedente lá na frente que possa pressionar as cotações e, pelo contrário, também deixar de se plantar e ter uma demanda surpresa aí que a gente não está pronto para atender essa demanda. Enfim, tem que ser muito bem ajustado e pensado e com as suas informações aí de mercado e de estratégias, o produtor acho que ficou bem informado. Meu caro, muito obrigado, viu? E volte sempre. Eu que agradeço, Alexander, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, até a próxima, Elcio. Tá aí, Elcio Bento, Safras e Mercado, analisando o mercado, assim, didaticamente para a gente aqui no Notícias Agrícolas, mercado do algodão. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem as informações do mercado do boi. A gente vai falar de confinamento. Segura aí que na sequência a gente volta com as informações.